Eu saúdo a você, Pai seja contigo. Agradeço mais uma vez por estar aqui muito bem sintonizado ou muito bem sintonizada. Vamos para mais uma reflexão das Santas Escrituras. Vamos estudando a palavra do nosso Deus. E a leitura que nós faremos encontra-se primeira carta aos Coríntios, capítulo 1 e versículo 10. Vamos ler aqui o que o eterno Deus de Israel tem a nos falar. Louvado seja Deus! E vou ler aqui na versão KJA, que diz o seguinte: suplico-vos, queridos irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que concordei uns com os outros no que falam, a fim de que não haja entre vós divisões, antes sejais totalmente unidos sobre uma mesma disposição mental e no mesmo parecer. Observamos aqui o posicionamento de nosso irmão e apóstolo Paulo, que em breve veremos o reino de Deus, e nesse íntere aqui, o Eterno, que é bendito e santo, ele inspirou o seu servo para que pudesse instruir os irmãos que estavam em Corinto. Observamos aqui que ele faz um apelo, ele faz uma súplica, já dizendo: suplico-vos. Ou seja, o que trata-se isso? Significa que ele estava ali apelando, que ele estava ali fazendo algo de maneira humilde para que os irmãos pudessem acolher o seu pedido. Observamos, ele usa aqui uma forma carinhosa, uma forma cortês de falar queridos irmãos, e ele pronuncia o nome de Jesus, esse nome que está acima de todo nome. Usa o nome de Jesus porque era algo muito especial que ele estava falando, algo que era de suma importância, algo que era e que é de suma importância. Ou seja, ele diz aqui que concordei uns com os outros no que falam. Observamos aqui citar a concordância. Então vou ler aqui na versão atualizada, diz o seguinte: rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que sejais concordes no falar, e que não haja dissensões entre vós, antes sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Oh, glória a Deus! Essa palavra nos inspira, fortalece-nos, ou seja, a importância da concordância, ou seja, significa da pessoa ter um mesmo espírito, ou seja, Deus não se agrada de divisão. O nosso irmão, o saudoso Saulo de Tarso, ele escreveu acerca de concordar, de não haver divisões, porque naquela época havia divisões, havia partidarismo, que tratava-se, um dizia ser de Paulo, outros de Pedro, outros de Apolo. E nesse sentido, e aqui para que você entenda, vamos entender nas Escrituras acerca da concordância que deve haver entre os servos de Deus, ou seja, fazer as coisas em unanimidade, fazer as coisas de uma maneira respeitosa, de uma maneira correta, ou seja, de não haver dissensões, ou seja, de viver em paz. Conforme Jesus, ele bem disse algo interessante, na qual nós meditamos. Eu estou aqui com as Escrituras para que você reflita. Louvado seja o eterno, nosso Deus. Vamos pegando uma leitura aqui muito boa para nós, que é Mateus capítulo 5, algo de suma importância, e o versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Você entendeu? O que são os pacificadores? São aqueles que buscam a paz. Oh, glória! São aqueles que se esforçam em ter a paz. Então, os pacificadores, aquelas pessoas que promovem guerra, promovem dissensões, são pessoas reputáveis diante de Deus. Deus repudia essas pessoas. E para que você medite,
para que você reflita que tipo de pessoa você é, que tipo de pessoa você acompanha. Você já acompanhou alguma pessoa na qual diz para você para se vingar: se fosse eu fazia diferente, se fosse eu não deixava desse jeito, se fosse eu retribuía o mal por mal, eu já batia naquela pessoa. Então a pessoa diz assim, e você deve tomar o cuidado. Então, aqui tratando-se acerca ali no ambiente da igreja, observamos que deve haver a paz. Nós devemos lutar pela paz. Então, algo de muita importância, e Deus, Ele quer que nós sejamos dessa maneira. Nós observamos também aqui, para que você reflita no nome santo de Jesus, o Salvador, para que o Eterno de Israel edifique a sua vida, para que você reflita nas Escrituras, venha ser alguém praticante, na qual esforça-se em obedecer ao Pai Celestial. Então, vamos lendo a palavra. Observamos aqui Provérbios capítulo 6 e o versículo 19. Testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Lendo aqui o versículo 16. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. O que Deus abomina? O que semeia contenda entre irmãos. Ou seja, aquele em que se acontece alguma situação e já incentiva para o mal, para haver brigas, dissensões. Deus abomina esse tipo de pessoa. E esse tipo de pessoa existe? Infelizmente existe. Pessoa que coloca um irmão contra o outro, que quer que vingue ali de uma maneira. Então nós temos que nos afastar dessas pessoas. Deus, Ele não se agrada de dissensões. E vamos mais refletindo na santa palavra de Deus. O que Deus, Ele quer de nós, conforme está escrito: antes sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer, mesmo pensamento. É muito importante nós fazermos isso. Louvado seja o Senhor. Então, acerca de nós estarmos em um mesmo sentido, em um mesmo comportamento, em um mesmo parecer. Aleluia. Vamos observar outros versículos que corroboram aqui o entendimento. Aleluia. Vamos mais entendendo a palavra. Romanos 12:16. Sede unânime entre vós. Ou seja, o que é unânimes? A pessoa está em concordância, conforme nós lemos, está em um mesmo sentido, na mesma intenção, no mesmo foco, está em paz. O que significa paz? Harmonia, tranquilidade. Então a pessoa está bem uma com as outras. Nós observamos o nosso lado fraternal tem que estar bem, o nosso lado social também está bem. E o sentido aqui que eu li é o sentido fraternal, ou seja, de um irmão para com o outro, de ter paz, de ter unanimidade, tranquilidade, bem-estar. Então diz mais: não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Oh, glória, aleluia, por essa palavra abençoada, na qual nós lemos e somos o que é edificado. Louvado seja Deus. Então nós, conforme eu citei ali o contexto dos irmãos coríntios, então na qual eles estavam, observamos aqui, primeira carta aos Coríntios 11:18, porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. Então, muito importante nós refletirmos nessa palavra abençoada, de nós buscarmos no nome santo de Jesus a perfeição, de nós nos empenharmos mais e mais. Então isso é muito importante. Fazemos aqui a leitura, primeira carta de Pedro 3:8. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Oh, glória! O que diz?
nós termos o mesmo sentimento, ter o mesmo amor, ter o mesmo carinho, o mesmo afeto. Isso é muito importante de nós como igreja. O que significa igreja? Vem do grego eclésia. Eclésia significa o quê? Significa uma assembleia. O que é uma assembleia? É uma reunião de pessoas. Então a igreja, ela trata-se de uma reunião de pessoas. Então nós vamos o quê? Nós somos a igreja, nós somos uma reunião de pessoas. Ou seja, o que é a igreja? A igreja trata-se de pessoas reunidas. Ou seja, não é o templo, não é o salão que ali é a igreja, mas são as pessoas que estão ali reunidas. Ou seja, a igreja trata-se do povo e é muito importante. Ou seja, uma assembleia ela tem um objetivo, uma assembleia ela tem um propósito. E nós observamos nesse sentido, na qual nós bem observamos pelas Santas Escrituras: louvado seja o Eterno de Israel, que é bendito e santo. E vamos mais aqui entendendo a palavra. Louvado seja Deus. Temos Salmo 133, 1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Oh, glória, muito importante isso mesmo, a união. Deus, ele preza, Deus, ele quer a união entre nós. Ou seja, quando eu estou com rivalidade com meu irmão, eu estou fazendo algo agradável a Deus? Não. Deus, ele não quer divisão. Ou seja, estou congregando em um local e faço coisas à parte, não concordo com a liderança ou não concordo ali com o irmão em fazer as coisas, quero fazer as coisas do meu jeito, da minha maneira, e isso é divisão. Você pode até dizer, não, mas é tão difícil aquela pessoa é insuportável. Então, procure. E eu questiono a você procura ter paz com aquela pessoa ou você procura ter mais rivalidade? Você tem investido como? Como você tem investido? Se você coloca meios para a pessoa ter raiva de você, para que a pessoa não tenha sua amizade, se você se afasta, se você faz mais outras coisas, então você está dando ali motivo mesmo para que haja divisão. Você pode dizer que é muito difícil ter paz com aquela pessoa, ela não quer, mas tenha paciência. O que você não pode ter é raiva, e você não pode querer desejar o mal para aquela pessoa, falar com aquela pessoa de maneira arrogante. Isso jamais você deve fazer, porque isso não é um comportamento de um servo de Deus e nem de uma serva de Deus. Conforme nós observamos Mateus capítulo 5, versículo 48, sede, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Amém. Nós temos que ser perfeito, assim como Deus é perfeito, e nós temos que obedecê-lo a Ele. Obedecê-lo sempre na sua palavra. Oh, glória a Deus. Muito importante. É muito diferente quando nós entendemos as Escrituras. O nosso comportamento torna-se outro. Nós nos tornamos libertos pelo nosso Deus para sempre obedecer e para sempre fazer a sua vontade. Então as Escrituras corroboram o nosso entendimento. Louvado seja o Senhor nosso Deus, na qual Ele nos ensina a fazermos o bem. Então eu quero fazer uma leitura aqui com você, Mateus capítulo 5, louvado seja Deus. Vamos mais entendendo, os versículos 44 e 45, somente é suficiente. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos persegue, para que vos tornei filho do vosso Pai celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vi chuva sobre justos e injustos. Muito importante. Você observou como é que Deus age? Deus, ele manda chuva para um. Deus diz assim, eu vou mandar chuva somente para quem é bom, já para quem é mau eu não mando. Será que ele faz isso? Ou o sol dele fazer nascer? Jamais. Deus, ele dá o sol para todos, Deus dá a chuva para todos. Conforme Jesus, o rabino maior, ele disse o quê? Que o Pai, ele é o quê? Ele é misericordioso, ou seja, Deus, ele é compassivo.
Deus ele é benigno, conforme Jesus disse de forma direta. Deus ele é benigno, o Pai Celeste ele é benigno até para os ingratos e maus. Então nós temos que ter um bom comportamento, promover a paz, conforme eu falei. Então vamos pedindo a Deus para que Ele nos abençoe sempre, para que Ele nos dê capacidade, ou seja, o amor é diferente. Quando nós temos o Espírito de Deus é o que é diferente. Em nós habita o que? O amor, habita a paz, habita o perdão. Nós não desejamos mal para alguma pessoa, ou seja, desejar mal, desejar vingança é o espírito do diabo, ou seja, em que habita em alguma pessoa que tem esse tipo de sentimento. O Espírito de Deus, conforme está escrito, onde há o Espírito do Senhor, aí há o que? Liberdade. Ou seja, o Espírito de Deus, que é o seu poder. Então a gente pega aqui a palavra latina, Espírito, e nós observamos ali pelo hebraico, ruá, que significa vento, sopro e fogo. Trata-se do poder de Deus, o poder de Deus em nós habitando, assim nós vencemos. Louvado seja Deus. Então, o que nós temos das Escrituras? Nós temos aqui Romanos 16, 17. E rogo-vos, irmãos, que notei os que promove dissensões e escândalo contra a doutrina que aprendeste, desviai-vos deles. Ou seja, quem promove dissensão, quem promove escândalo, nós devemos fazer o quê? Se desviar. Se desviar quem faz essas coisas. Nós não podemos ser amizade. Quando nós temos amizade com esse tipo de pessoas, nós caímos no pecado. Então, que você possa deixar Deus abençoá-lo mais e mais. E o que diz as Escrituras? 1 Coríntios 12, 25, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros. Oh, glória! Então não haver divisão. Um corpo ele não pode ser dividido. Quando um corpo ele é dividido, o que acontece? O que o corpo fica? Aleijado, deficiente. Ou seja, quando essa pessoa é deficiente físico, nós já observamos que falta alguma parte do corpo. Então, deficiente, faltou algum membro, e qualquer membro que faltar no nosso corpo, ele esteticamente, ele torna-se o corpo feio. Se faltou um dedo mindinho, ele deixa o corpo feio. Então, observamos que é suma importância todos os membros no corpo, não pode haver divisão. Isso é o que diz as Escrituras, louvado seja Deus. Observamos o princípio das Escrituras acerca disso, de um só corpo. Observamos lá em Gênesis capítulo 2, na qual o eterno Criador, que é bendito e santo, ele disse acerca, ali observamos as Escrituras serem inspiradas, portanto deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se a sua mulher e serão ambos uma carne. Ou seja, jamais pode haver divisão. Ou seja, Deus ele quer que o homem e a mulher vivam unidos. Então a gente pega esse princípio aqui acerca que o corpo não pode ser dividido, e observamos no mesmo sentido na igreja. Observamos lá Efésios capítulo 5 acerca de Cristo e a igreja. Ou seja, a igreja é a noiva e Cristo é o noivo, é um casamento, uma união intransponível, e Deus ele quer para que haja entre os seus filhos. Louvado seja Deus. Então, muito importante aqui, ou seja, na igreja não pode haver divisão. A igreja é uma, nós observamos pelas Santas Escrituras. Louvado seja Deus. Vamos fazer mais uma leitura, 2 Coríntios 13, 11. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Você observou a parte final? Eu quero reforçar essa parte. E o Deus de amor e de paz será convosco. Muito importante.
ou seja, o Deus de amor. O Deus de amor habita onde? Onde tem amor. O Deus de paz habita onde? Onde tem paz. Se tem briga, se tem confusão, Deus ele não habita. Se uma casa, se uma congregação tem essas coisas, Deus ele não está no meio. Não tem como um Deus de paz habitar onde tem guerra. Então, muito importante, se nós queremos que Deus habite nas nossas vidas, nós temos que viver em paz. Nós temos que ser um pacificador, ou seja, alguém que promove a paz no nome santo de Jesus Cristo. E aqui para você também aprender Efésios 4:31, toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda a malícia seja tirada de entre vós. Isso não pode existir em nosso meio. Então a igreja como corpo de Cristo, ela é intransponível. Nós temos que sempre obedecer ao Senhor, ao nosso Deus. Então que possamos aprender mais a sua palavra, que possamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Messias. Louvado seja Deus. Muito obrigado por você ter acompanhado essa mensagem. Que o Eterno de Israel edifique a sua vida, abençoe o mais e mais, dê-lhe entendimento e capacidade para você aprender. O meu muito obrigado, conheça a Igreja de Deus e que Deus faça você feliz no nome santo de Jesus, o Salvador. Aleluia, glória a Deus.